Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje voltamos com esta nova edição com base nos estudos e pesquisas do livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É o estudo sobre mediunidade. E consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos uma pergunta de uma senhora que se declara protestante. E ela então nos pergunta se a mediunidade existe, ela não gera loucura ou doença? Voltamos à pergunta. Se a mediunidade existe, ela não gera, porventura, doença ou loucura? Esta é a pergunta da Nossa Senhora, que se declara da Igreja de Crente. Mas antes, gostaríamos de passar para todos dos pensamentos do programa de hoje. Vamos ver, em primeiro lugar, o pensamento é extraído da Bíblia, da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 8. O que Paulo, o apóstolo, que representa as Escrituras, o que é que ele nos diz? Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz, quer dizer, andai pelos caminhos do bem, da verdade, da prática do bem de uma forma geral. É isso que ele diz, mostrando que não é vantagem andar pelos caminhos das trevas, porque quem dá as costas à luz nada mais verá do que a sua própria sombra, porque deu as costas, negou, desprezou a própria luz. É nesse sentido que o apóstolo Paulo nos fala. E o pensamento é da autoria do próprio Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, o Messias que Deus enviou à terra. E ele diz: a vossa justiça, aliás, se a vossa justiça não exceder, não está acima, a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Ele está mostrando que a justiça, a prática do bem, a conduta dos cristãos, em geral, qualquer que seja a sua igreja, deve estar acima, exceder a justiça, a conduta dos escribas e dos fariseus, que, em outras palavras, dos materialistas e dos ateus, dos descrentes em Deus. Aí Jesus deixa essa frase para a reflexão de todos os cristãos, que nós extraímos daqui de um livro espírita que foi escrito pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que se trata de Vinha de Luz. Fechamos o pequeno parêntese e voltamos com a resposta da nossa irmã, que é da Igreja Protestante. Vamos para a pergunta dela. É sobre a mediunidade. Ela diz: se a mediunidade existe,
essa mediunidade não gera loucura e não gera doença? Não. Pelo contrário, a mediunidade, à luz do Espiritismo, a mediunidade é educada pela doutrina espírita sob a orientação do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. O médium espírita está no caminho da luz, está bem orientado e muito bem educado. Quando a mediunidade é desenvolvida e é educada à luz do Espiritismo e à luz do Evangelho, com o objetivo de praticar o bem e a caridade, essa mediunidade é de luz e ela está bem orientada, ao contrário do que perguntou a nossa irmã. Esse tipo de mediunidade tira loucura, cura loucura, as loucuras por influência de espírito mal, que as igrejas chamam o Satanás, o demônio, que não existe demônio, nem existe Satanás. Existem espíritos desviados do bem, que passaram aqui pela terra, foram homens aqui na terra quando encarnados, foram injustiçados, passam para o mundo espiritual com ódio, com rancor e perseguem as criaturas de lá para cá, gerando loucuras e outros distúrbios mentais nas criaturas humanas. Mas se a criatura tem a mediunidade e dirige, vivencia sua mediunidade à luz do Espiritismo e do Evangelho para a prática do bem, a sua loucura está curada. E a mediunidade também não gera doença, cura doenças, mas não gera doenças, dentro desses princípios orientados pelo Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que é um manual de orientação mediúnica para aqueles que têm mediunidade, os que iniciam a sua mediunidade e aqueles que já são médiuns, já muito bem desenvolvidos e bem preparados na prática mediúnica. Isso é a resposta que nós damos à luz do Espiritismo. E acrescentaríamos, apenas para conhecimento, acrescentaríamos que a mediunidade é uma das forças da natureza. E não é a mediunidade, como é uma das forças da natureza, é uma doação de Deus, é um dom concedido por Deus aos médiuns que em outras encarnações cometeram injustiça, crimes de toda a natureza. Aí voltam hoje com a mediunidade para exercitá-la, educá-la à luz do Espiritismo para a prática da caridade e a prática do bem. Essa é a mediunidade. Deu um probleminha aqui, mas nós conseguimos. Essa é a mediunidade para ser exercida na prática do bem. E o médium, ele não é médium porque quer, não. Nem é médium porque estudou. A mediunidade não é dada pelo estudo, nem de colégio, nem em qualquer parte. A mediunidade é esse dom, essa faculdade que Deus nos concedeu ao médium, para que ele pratique o bem. Não é a mediunidade, é essa mediunidade que é uma das forças da natureza. E existe uma lei criada por Deus para reger, administrar, orientar essa força da natureza que é a mediunidade. Logo é concedida por Deus, é com a permissão de Deus, para que o médium, hoje, no mediunato, ou seja,
na missão da sua mediunidade, se recupere, espiritualmente falando, das injustiças e do seu passado seu passado criminoso. Então é uma faculdade que Deus concede aos médiuns para que eles se recuperem a si mesmo e prossiga crescendo como espírito elevado. Não é uma faculdade para que o médium a utilize em benefício da sua vaidade, em benefício dos seus interesses pessoais, em benefício de glória, de grandeza, de amostração. Não é nesse sentido. Todo médium que segue o caminho contrário ao que Allan Kardec ensina no Livro dos Médiuns, ele está fazendo por vaidade e tem quedas morais pela frente. Ele próprio se destrói pela frente, porque a mediunidade é uma das grandes forças da natureza. A mediunidade não é para o médium ser vaidoso, engrandecido, fabuloso, se amostrar, não é nada disso. Quando o médium entra por esse caminho errado, os espíritos da luz se afastam desse médium e ele fica sob o poder, domínio e orientação dos espíritos das trevas, dos espíritos da oposição, os inimigos do bem. Logo, cada criatura humana, quando nasce, já nasce com a faculdade mediúnica, porque ela é ligada, configurada à matéria, ao corpo. E à medida que o médium vai se desenvolvendo como garoto, como criatura, essa faculdade humana, natural, não deve ser provocada para não causar problemas. À medida que a criança vai aumentando, essa faculdade vai desabrochando, acordando naturalmente, porque ela precisa ser depois exercitada para a prática da caridade e a prática do bem. Essa é a mediunidade. E de maneira que nós indicamos para todo médium iniciante e para aqueles que já são médiums, o estudo, não apenas a leitura, mas o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que é um manual orientador da mediunidade, porque o médium, ainda no segmento, o médium não faz o trabalho da mediunidade só. Os espíritos são os parceiros dos médiuns. E os espíritos não usam os animais para transmitir os seus pensamentos, a sua cultura do mundo espiritual, a sua sabedoria do mundo espiritual, através de animais. Não, eles transmitem e se comunicam com a humanidade através dos médiuns, que também são espíritos no corpo, espíritos reencarnados. Então eles usam essa mediunidade. Então quem tem a mediunidade para desenvolvê-la e não desenvolve essa mediunidade, ele não está atendendo com os compromissos que nasceu para com esses compromissos, que é o compromisso da mediunidade. Aí é muito fácil conversar com os espíritos desencarnados, que aqui na Terra, quando estavam reencarnados, eram médiuns. E foram médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, ou então médiuns numa dimensão menor. E eles então no mundo espiritual estão felizes, porque cumpriram os compromissos que assumiram aqui na Terra para o cumprimento da mediunidade. E se conversando com aqueles que tiveram a mediunidade aqui na Terra e não a utilizaram para a prática do bem, deixaram a mediunidade pela metade, fizeram descaso da mediunidade, entram no mundo espiritual e não cumpriram com os compromissos aqui. Ficam no mundo espiritual arrependidos,
sofrendo em perturbação, porque não cumpriram com os compromissos. Logo, a mediunidade é um compromisso de todo médium para trabalhar com a mediunidade a serviço dos sofredores, dos necessitados. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. E nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos com o mesmo tema noutra oportunidade.